Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com a reforma laboral e a entrevista do Secretário de Estado do Emprego à Antena 1 e ao Negócios. Falamos da banca e do percurso em 2017, analisamos a greve nos comboios. Também Portugal paga a segunda eletricidade mais cara e fechamos com a GNR, que a partir de hoje fiscaliza a limpeza de terrenos. São então estes os temas em análise hoje e comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Manuel António Ribeiro, começamos precisamente por falar na reforma laboral e analisamos a entrevista do Secretário de Estado do Emprego à Antena 1 e ao Negócios, que diz que o Governo não vai ficar refém dos parceiros sociais. Como é que podemos interpretar estas palavras e, de facto, a reforma laboral? Olá Helena, olá telespectadores, espero que tenham tido uma Páscoa feliz, bem como os telespectadores lá em casa. De facto, esta reforma laboral tem algumas particularidades e até diria que alguma coragem, passa a expressão, por parte do Governo. Vamos ver como é que ela vai efetivamente ser colocada em prática. Desde já, e começando pela sua informação, a última informação dada, de facto o Governo prepara-se para, digamos, não digo para minimizar, ou pelo menos reduzir aqui o poder de influência negocial por parte dos sindicatos. É lógico que não é fácil para o Governo envergar por aí, porque os sindicatos, todos nós sabemos que há uma cultura no nosso mercado de trabalho, numa lógica de defesa dos interesses dos trabalhadores, do mundo dos sindicatos, e as estruturas até, digamos, pautam por essa defesa desses interesses por parte dos sindicatos. Não deixa de ser, por parte do próprio Governo, haver aqui até uma tentativa audaz de conseguir algumas alterações na reforma laboral. Nomeadamente, eu destacava aqui algumas, por exemplo, a redução dos contratos a prazo, que é uma medida que é bem-vinda. Falta saber como é que vai conseguir pô-la em prática. Eliminar o banco de horas individual deixa aqui algumas dúvidas, tendo em conta que cada trabalhador poderá, juntamente com a entidade patronal, ter um acordo particular de um interesse da entidade patronal. Parece-me ser das mais difíceis de conseguir. E eu iria, porque hoje, com esse mecanismo, a entidade patronal e o colaborador poderiam fazer até um equilíbrio entre um interesse de um e o interesse do outro. Também destacava aqui a desistência do agravamento da TSU para os contratos a prazo, que era quase que não diria uma bandeira por parte do Governo, mas que a mim faz todo sentido ela cair. Isto são medidas em que o grande desafio é colocá-las em prática. Outro grande desafio é haver aqui uma dinâmica entre os movimentos sindicais, o Governo e as empresas, e depois o movimento dos representantes das empresas, para que consigam harmonizar esta tendência. Ora, eu tenho expectativa relativamente a esta reforma laboral, porque ela é necessária, e eu acho que ela deve ser feita no momento positivo da nossa economia e não no momento negativo, porque é muito mais difícil conseguir pôr em prática muitas destas medidas, todas estas medidas, e que não são tão fáceis de implementar como supostamente se possa pensar. Por isso, um grande desafio é, para mim, sem dúvida, por um lado, a relação entre o patronato e os funcionários, e com esta reforma laboral a pôr em prática, haverá aqui um equilíbrio, na minha lógica, beneficiando uma boa parte dos colaboradores. O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, diz que as empresas estão mais disponíveis para mudanças na lei laboral.
Isto também pode aqui facilitar este processo e a implementação precisamente destas medidas? Eu acho que sim. E aliás, indo ao encontro do que a Helena acabou de dizer, podemos ir, por exemplo, a taxa que o Governo quer impor naquelas empresas que têm o trabalho, que apostam e investem muito no trabalho temporário. De alguma forma são empresas que têm a sua concepção diária numa lógica de rotatividade de funcionários e não numa lógica digamos, até de planeamento, uma lógica de estrutura com base numa formação dos próprios colaboradores, numa lógica de continuidade do ramo, do negócio, ou seja, é monumental e até pontual. Pronto. Isto é uma forma de que as empresas, por um lado, veem-se agora abraçadas num ambiente mais positivo, veem-se numa lógica, quer na internacionalização, onde nós tivemos um aumento considerável. Estamos a crescer consideravelmente, em valores ternos, mas estamos a crescer. Internamente há uma dinâmica até apesar ainda do poder de compra ser baixo, mas aumentou também gradualmente. Ora, tudo aqui estamos perante um ambiente muito favorável para as empresas. Ora, é nesta lógica, e nós falávamos há um bocadinho, é nesta lógica de um ambiente positivo, favorável que nós vivemos agora, que é interessante e pode ser vantajoso que se faça esta alteração à reforma laboral. E daí, como diz a Helena muito bem, a entidade patronal estar mais disponíveis nesta altura para poder negociar esta reforma. Há pouco falava precisamente na nova taxa para as empresas que mais recorram aos contratos a prazo. A ideia, segundo então o Secretário de Estado do Governo, é que a taxa esteja em vigor em 2019 para ser cobrada em 2020. Eu acho que... tem aqui 2 anos, praticamente. Tem 2 anos e eu acho que 2 anos é perfeitamente possível de pôr em prática e isto acho que é uma iniciativa feliz. Porquê? Porque nós fazemos digamos uma projeção a 2019 e 2020 pôr em prática, estamos a ainda beneficiar com índice de crescimento na análise dos vários indicadores externos que nos vão aparecendo, até 2020 nós vamos continuar a crescer. Ora, o que pode não acontecer na próxima década por ciclos, em que o nosso crescimento possa inverter. Ora, se não houver investimento, passamos a estar numa fase em que é muito mais difícil conseguirmos negociar o que é que seja em termos de reforma laboral. Ora, na minha ótica, é benéfico ter esse prazo de 2019, 2020 para poder estar em prática em 2020 e depois, num ciclo menos favorável, a medida já ter sido implementada e estarem em prática. Como é que podemos encarar o facto de que o Governo avança com a reforma laboral, mesmo os parceiros sociais não, digamos assim, viabilizarem as alterações à lei laboral? É lógico que vai ser um processo negocial, depois, paralelamente, vai haver aqui uma série de reuniões, de propostas, contrapropostas, quer os sindicatos, quer as associações empresariais, não tenho dúvidas nenhumas, até de chegar aqui a um consenso, e esse consenso, espero eu que haja um consenso, porque se não há consenso numa altura favorável, não haverá, então como é que vamos fazer consenso numa altura desfavorável? É muito pior, por isso eu acho que isso vai acontecer com mais ou menos dificuldade. É importante referir, que qualquer destas balanças, cada um tem o seu peso, não é? E qualquer uma delas irá, digamos, lutar pelos seus interesses, o tecido empresarial pelos seus interesses, o tecido dos funcionários pelos funcionários, nomeadamente os sindicatos, e o Estado fará aqui uma ponte entre essas duas grandezas, de forma a que haja um equilíbrio para que a sociedade, nós cidadãos, possamos beneficiar
beneficiar desta reforma laboral. Não tenho dúvidas e, como resumo, acho que é a altura ideal para se fazer uma reforma laboral, tendo em conta que o nosso ciclo económico neste momento é favorável. Muito bem. Manuel António Ribeiro, então, da reforma laboral. Passamos aqui para uma análise à banca e aos principais, então, desafios da banca, e fazemos aqui uma retrospectiva também daquilo que foi a banca em 2017 e dos casos mais recentes ligados, então, ao setor da banca. Manuel António Ribeiro, e começamos aqui por aquilo que foi, por uma retrospectiva do ano de 2017 relativamente, então, à banca e aos principais grupos bancários. Olha, por um lado eu começava por dizer que, mesmo com toda esta desalavancagem, ainda não deixou os grandes bancos obrigados a cortar no crédito, ou seja, continuam a ter que cortar no crédito, apesar deste ciclo, de arranque positivo em uma boa parte dos bancos. Tirar aqui algumas notas. A primeira é referir que ou seja, as taxas de juros, numa lógica de que beneficiam sempre o crédito, mas porque para a banca tira rentabilidade. Mas, por outro lado, referi que há bancos que estão a contaminar, na minha opinião, o desenrolar ou o desenrolar positivo da banca. Toda e qualquer economia. De que forma, Manuel António Ribeiro? Olha, por exemplo, o caso do Novo Banco, que tem constantemente apresentado resultados negativos. 2010, e vai fechar mais agências bancárias, exatamente, para além daquelas que também já fechou. Que não tem outra hipótese de se reestruturar. Em 2007 fecha no vermelho. Tivemos a Caixa de Depósitos que, apesar de toda a restauração que foi feita, já acaba 2007 com um saldo positivo, embora com um esforço enorme de todos os cidadãos, do dinheiro que foi lá injetado, mas pelo menos acaba com um saldo positivo. Temos o Santander, que acaba por ter uma boa prestação e acaba por beneficiar da sua carteira de crédito pela compra do Banco Popular e de alguma forma eu acho que acaba até por ter um maior peso, é que o BCP, com o crescimento que tem tido, fruto até das menores perdas do BCP no estrangeiro, e acaba por beneficiar em território nacional. É um banco que está mais sólido, que acaba por ultrapassar ou sair destes ciclos de Caixa de Depósitos, Montepios, Novo Bancos, e acaba por ajudar aqui a uma menor ou uma fraca prestação, quer do Novo Banco, quer do Montepio, quer até inclusive da Caixa de Depósitos, e acabam até por equilibrar aqui as contas da atividade bancária. É importante referir que numa sociedade desenvolvida, qualquer economia precisa de uma banca saudável. E Portugal... A banca em Portugal é saudável, Manuel António Ribeiro? Eu acho que a banca em Portugal não é saudável, mas tem de caminhar para esse estado de alma. Porque caso não caminhe para esse estado de alma, não é uma banca, mas há países que a banca é muito pior do que Portugal, Grécia, Itália e outros. Mas é importante referir que qualquer percurso que seja feito na banca, há aqui uma entidade que, na minha opinião, teve erros no passado e continua a não ter a melhor prestação, que é o Banco de Portugal. Ou seja, a entidade fiscalizadora não fiscaliza, na minha opinião, como deveria fiscalizar. O caso, por exemplo, de Montepio, que há a questão agora sobre a Santa Casa de Misericórdia, se vai ou não vai entrar no capital da Associação Mutualista. Ou seja, tudo isto, o Banco de Portugal deveria se pronunciar, deveria se dizer bem, dando um parecer para quê? Para deixar até a própria banca, porque depois isto é viral, isto tudo é viral. Depois a banca, por muito que hajam bancos que até tenham prestações mais positivas, acabam por ser afetadas por esta onda de desconfiança. Será que é um novo banco que vem por aí? Será que é um novo BPN? Tudo isto levantam questões. Agora, é importante uma banca saudável, uma banca equilibrada,
E não é importante, também é bom que se diga, não é importante ter uma banca saudável, mas só com um banco onde os decisores estão fora de Portugal. O caso Santander, uma decisão de Espanha. É importante nós termos uma banca forte, mas uma banca forte com decisão nacional. Que isto é que nós ainda já tivemos mais, hoje temos menos, mas o caminho a percorrer é esse, é de termos uma banca sólida, coesa, e também de uma forma também, aí como nota final, é importante que a banca aumente a probabilidade e a possibilidade de as pessoas fazerem poupança, que neste momento a banca não dá condições para isso. Ou seja, quando é difícil os portugueses fazerem poupanças. É difícil fazer poupança, por um lado, por ter dinheiro para amealhar, mas há uma outra coisa mais grave. É as pessoas terem dinheiro para amealharem dinheiro e depois não têm condições para aplicar, porque as condições de poupança que os bancos dão são condições irrisórias, para não dizer até nem compensatórias para pôr lá dinheiro nenhum a render. Por isso é importante a banca estar sólida e, ao mesmo tempo, também poder olhar para a poupança, que é uma necessidade de qualquer civilização, qualquer sociedade, é poder ter a poupança como fator Uma última questão relativamente então ao setor da banca. Quais é que são os desafios do setor da banca para 2018? O primeiro grande desafio é, de facto, tornar as empresas rentáveis digamos, e quando digo rentáveis, que sejam economicamente viáveis. O caso do novo banco terá que, e a Helena disse bem há um bocadinho, terá que reestruturar de forma a que seja rentável. Para ser rentável tem que fechar, se tiver que fechar balcões, tem que fechar balcões, até para que a estrutura seja economicamente viável. Primeira questão. Segunda questão, depois das instituições serem economicamente viáveis, há que, porque os bancos bebem porquê? Bebem porque têm clientes. Se não terem clientes, eles não bebem. Ora, e os clientes é que põem lá o dinheiro. Ora, se depositam lá o dinheiro, têm que olhar para os clientes de uma forma mais, eu não diria social, mas mais atenciosa, porque todo e qualquer cidadão que tenha muito dinheiro não precisa ter apoio, porque quem tem muito dinheiro tem muito dinheiro. Muito bem, então, Manuel António Ribeiro, estamos a ficar com o tempo contado. Passamos então ao nosso próximo tema, depois de analisarmos a banca em 2017. Falamos agora da greve dos comboios, que afetou então a circulação em todo o país hoje, segunda-feira. Segundo informações que vieram ao público, houve uma tentativa de um acordo no passado sábado e esse acordo não se confirmou, ou seja, verbalmente existiu um acordo e depois quando se ia passar para escrito, a coisa, digamos, já não se concordou. Ora, isto, repara, é uma negociação e o que estamos a falar aqui são 20 euros durante 11 meses e 25 euros no último mês, sendo este integralmente a tabela salarial em janeiro próximo, mas pago durante 14 meses. Ora, isto quando passou para o papel já não passou assim, efetivamente. O que é importante aqui é o sindicato reivindica os seus interesses, os seus direitos, e a entidade patronal, neste caso as Infraestruturas de Portugal, reivindicam outro. O grande desafio aqui é haver um equilíbrio entre os dois. É lógico que as Infraestruturas de Portugal, ao terem integrado a rede ferroviária, neste caso a CP, tornou-se uma estrutura pesadíssima, tornou-se uma estrutura enorme, porque nós tínhamos as chamadas antigas Estradas de Portugal, hoje agora temos as antigas Estradas de Portugal e temos a CP, tudo dentro das Infraestruturas de Portugal. Ora, e é lógico que quando avançar para o setor ferroviário, a seguir vai aparecer o setor das Estradas de Portugal também a reivindicar. Ora, isto há que ter aqui uma ponderação. Nós sabemos que as Infraestruturas de Portugal vivem dias difíceis, tanto em termos de dívida, têm dívida, como até em fase de manutenção da própria estrutura. As Infraestruturas de Portugal têm que fazer um investimento enorme na qualificação da ferrovia, urgentemente, ou seja, tem que ser para ali canalizado um grande investimento do seu orçamento. E é lógico que tem que haver aqui uma negociação. O grande desafio é ver
Onde é que a modernização da linha da ferrovia também é um dos grandes desafios. É este. Esse é o grande desafio para as infraestruturas de Portugal nos próximos anos. Essa modernização e não só, e manutenção em muitos deles. Esse é o grande investimento, este deve ser o grande foco. É óbvio que os colaboradores, os funcionários das infraestruturas de Portugal na área da ferrovia também reivindicam aqui melhores condições de salários, melhores condições de trabalho. Uma última nota, Manuel António Ribeiro, para passarmos aos dois próximos temas. Eu diria que entre esse investimento que tem que ser feito, urgente, não pode ser mais adiado, e melhorar as condições de trabalho dos funcionários, há aqui este equilíbrio que tem que ser feito e o esforço entre ambas as partes para que se atinjam um consenso. Muito bem. Passamos agora então para o próximo tema. Portugal terminou 2017 com a medalha de prata no que toca à eletricidade. Como é que podemos encarar, de facto, então, estes dados relativamente à eletricidade? Sim, Portugal está habituado a ganhar medalhas agora e até ser campeão, mas neste não é grande orgulho, convenhamos. Repare, isto vem tudo ao encontro. Eu sei que depois vários analistas e vários comentadores levam para o campo em que, ok, um momento de seca, foi um momento difícil, as barragens atingiram níveis baixos de caudal, níveis históricos. Só que essas questões desses níveis, nós esta medalha já tivemos há 2 anos, há 3 anos, por isso esse argumento, para mim, não é um argumento... O que é que está a falhar, Manuel António Ribeiro? Olha, primeiro está a falhar aqui em 2 grandes questões. A primeira questão é que é a estratégia de energia do país. Pronto, isto tem que ser repensada. A segunda é, de facto, existe, não diria um lobby, mas existe determinadas entidades que fazem gestão e as concessões que são ganhas para exploração e produção de energia, elas são, de alguma forma, na minha opinião, até não são monitorizadas convenientemente. Da mesma forma que as concessões das autoestradas já foram várias vezes discutidas e são discutidas, existem valores exorbitantes, nas concessões de produção de energia também a diferença não é muito abismal. Ora, é importante ver estas 2 questões. A primeira é a estratégia de energia do país, porque nós temos que ter em atenção de que Portugal tem todas as possibilidades, com a frente mar, com a disposição solar, com energia eólica e até a própria hídrica. Nós temos que reconhecer que temos condições até quase que únicas. Tem que ser uma aposta nas energias renováveis. E essa aposta nas energias renováveis não pode ser uma aposta superficial. Tem de ser uma aposta real e concretizada. Para quê? Para que estes 61 euros por megawatt-hora deixem de ser prática e passar a ser 31 euros megawatt-hora, como foi na Dinamarca e na Suécia. Ora, nós estamos a falar em países onde o sol é mais escasso, estamos a falar em países onde não tem o mar com as condições que nós temos, e conseguem ter estes valores. Porquê? Porque há uma aposta deste país, há uma estratégia de energia neste país. Muito rapidamente, Manuel António Ribeiro, temos ainda mais um tema para falar. Em resumo, há que mudar os ponteiros para que se faça uma reforma da gestão da energia, para que possamos ter aqui melhores condições de venda ao público. Falamos agora, este é o nosso último tema e muito rapidamente estamos a ficar com o tempo contado. A partir de hoje a GNR fiscaliza a limpeza de terrenos. Fiscaliza e as indicações que a GNR tem é quem não conseguiu ou quem não consegue limpar terá que ter uma explicação plausível, até porque esta é uma medida, não diria uma dissuasora, mas para que as pessoas tenham também preventiva, para que os prazos sejam cumpridos. E para que as pessoas não diria só os prazos, é para que se efetivamente limpe-se, independentemente do prazo, se é amanhã, se é daqui a uma semana, se é daqui a 2 outras semanas, é que se limpe, para que as pessoas não dizem, já passou o dia 15 de março, agora já ninguém quer saber, já não vou limpar. Não, é para que as pessoas percebam que quem não limpou tem de limpar, quem limpou, e quem não limpou tem de limpar obrigatoriamente. Isto é uma medida, digamos, é um esforço nacional, é um esforço de todos, e esse esforço tem que ser... Tem que envolver a sociedade e a população no seu todo. Tem que envolver, e as forças policiais têm aqui um papel fulcral, porque se elas não estiverem no terreno, vai haver muita gente que nem vão limpar. Uns porque se esqueceram, outros porque não têm condições, outros porque nem estão cá, outros porque é preciso ser identificado. E depois há zonas que não sendo limpas, podem ser ali um foco
de incandescência de uma coisa brutal. Ora, e se eles não forem limpas, ou pelos proprietários ou pelas câmaras, podemos ter aqui, digamos, uma pré-catástrofe como já tivemos no ano passado. Muito bem. Manuel António Ribeiro, damos então por terminado o nosso programa de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana, obrigado. Terminamos então o Espaço Opinião de hoje com a GNR, que a partir de hoje fiscaliza a limpeza de terrenos. Foram então estes os temas em análise. Eu regresso amanhã.